necrópsia, como é que a gente faz para descobrir se a criança respirou ou não ao nascer? Então, gente, a gente faz um procedimento que se chama docimasia de Galeno, onde a gente retira o pulmão da criança, né? A gente retira os dois pulmões e coloca ele dentro de um balde com água, um balde comum com água. Se esse pulmão boiar, quer dizer que aquele pulmão teve contato com o ar. Se afundar, quer dizer que não teve. Só que se afundar, a gente ainda faz um reteste. A gente retira só um fragmento, porque assim o pulmão é pesado. Então se ele boiar, ele teve muito contato com ar. Só que às vezes ele teve pouco contato com ar. Então às vezes a gente tira só uma porção do pulmão, coloca e ele boia. Então às vezes não dá positivo no primeiro fragmento, mas dá no segundo. E por que isso é importante? Porque, por exemplo, um corpo de um bebê é encontrado. Então a gente precisa saber se aquele corpo foi abandonado com vida ou sem vida, né? Porque isso tem implicações legais. Se o bebê foi abandonado com vida, as implicações legais elas serão mais graves, né? As penalidades serão mais graves. São crimes diferentes, abandonar o corpo de um cadáver e abandonar o corpo de uma criança viva e abandonada para morrer. E fora isso também tem implicações clínicas, que é onde, por exemplo, a criança nasce e o médico coloca no laudo que a criança não respirou ao nascer. E aí quando a família chega, que vai passar pela entrevista, ela fala, nasceu sim. Ela chorou ao nascer. Ou seja, se ela chorou, ela respirou. Então, às vezes, né, alguns médicos querem omitir essa informação, porque se o bebê nasceu, chorou, respirou, o que voltou para aquela assistência, o médico ter dado a assistência, aquela criança não via falecer. Então, já aconteceu o caso de o médico ocultar, né, essa informação, e quando a gente coloca lá no prontuário, e aí quando a gente vai perguntar pra mãe, ela fala, não, o bebê nasceu, respirou, né? Só que isso, às vezes, é uma questão de insegurança do médico, porque já teve caso de o bebê nascer, respirar, a família tirar foto, cortar o cordão e tudo lindo, e aí quando cortou o cordão, o bebê começou a passar muito mal e tudo mais. E aí a família, ela fica ali revoltada, porque a família quer respostas. Como é que o médico, ele tá ali, a família espera respostas dele. Muitas vezes, as pessoas não querem aceitar que o médico simplesmente não sabe o que aconteceu ali. E tem coisas que a ciência nunca vai explicar, né? E aí teve um caso desse que, enfim, é outra história, mas já que eu comecei, vou terminar. E aconteceu isso, o bebê nasceu, respirou, chorou, tiraram foto e tudo mais. Quando cortaram o cordão, o bebê começou a ficar roxinho, parou de chorar, começou a entrar em parada. Reanimaram, e o bebê não voltou. E aí a família, assim, extremamente revoltada com o médico, porque acreditou que fosse erro médico, solicitou a necrópsia. E o médico informou, né, ó, como o bebê nasceu bem e tudo mais, fez todo pré-natal, não tem necessidade de necrópsia, eu posso liberar como causa indeterminada. E aí a família não, insistiu porque queria respostas para a necrópsia. E aí tudo bem. Quando chegou na necrópsia, que esse corpo foi aberto, foi descoberto que ele desenvolveu uma hérnia que no lugar aqui do diafragma criou-se um buraco assim e subiu o intestino pro lugar do pulmão. Então assim, o médico não tinha como prever isso. Tinha feito a morfológica e na morfológica estava tudo normal ainda. Só que depois teve o desenvolvimento dessa hérnia, né? Durante o desenvolvimento do bebê, teve o desenvolvimento dessa hérnia